Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho de João e o capítulo de hoje é o capítulo 13. Eu quero ler com você dos versículos 12 ao 17. Está escrito assim: Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Mas nós vemos aqui, nesse capítulo, aquela cena, a situação ali do lava-pés, e os discípulos estavam ali. Pedro teve aquela reação, né? Não, Senhor, nunca lavarás os meus pés. E aí Jesus respondeu: olha, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Aí ele diz: então não apenas os pés, mas também as mãos, a cabeça. Pedro sempre impetuoso, né? E aí nós vemos toda essa situação do lava-pés. E aí Jesus falando com os discípulos: vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre, me chamam de senhor, de fato eu sou. E sendo senhor e mestre de vocês, eu fiz isso, eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, vocês devem servir uns aos outros. Amados, nós temos aprendido que nós somos uma nova criação em Cristo Jesus, que nós recebemos a plenitude da vida de Cristo para habitar em nós. Nós vimos que em Colossenses, para quem tem nos acompanhado há mais tempo, para quem já tem ouvido os devocionais, ouviu todos os devocionais que nós compartilhamos das cartas do Novo Testamento, viu que nós já recebemos uma nova vida. Lá em Colossenses 2, 9 e 10, diz que porque nós estamos em Cristo, nós já recebemos a plenitude de Deus. Por quê? Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus, e porque estamos nele, nós já recebemos essa plenitude. Ou seja, amados, nós temos uma vida gloriosa no Senhor. E quando o Senhor Jesus vem e ensina os seus discípulos ali, creio que naquele momento eles não entenderam muitas coisas. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo para habitar neles, com certeza eles entenderam muitas e muitas coisas que Jesus falou e que Jesus fez para eles. Amados, assim como está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos 5, 6, 7, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus ou ser Deus era algo a que ele devia apegar-se. Pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Amados, que nós não nos orgulhemos, nem nos ensoberbeçamos por causa da nossa identidade em Cristo Jesus. Quando nós entendemos de fato quem somos em Cristo Jesus, nós não nos orgulhamos porque eu tenho autoridade, eu posso, eu faço, eu aconteço. Pelo contrário, assim como Jesus, como está escrito em Filipenses, nós temos a mesma atitude de Jesus. Nos esvaziamos para que possamos viver por meio da vida de Cristo. E vivendo por meio da vida de Cristo, com certeza, nós serviremos uns aos outros. Nós viveremos a nossa vida para a glória de Deus, para fazer a vontade de Deus. Eu encorajo você a assumir a sua identidade em Cristo Jesus. Você é nova criação, você é filho de Deus, filha de Deus, você é a justiça de Deus,
em Cristo Jesus. Você recebeu uma vida completa, plena, mas não deixe que tudo isso vire orgulho. Não deixe que tudo isso suba para a tua cabeça e você comece a se orgulhar como se você fosse tudo isso por sua própria capacidade. Eu encorajo você a receber pela fé a graça de Deus, a identidade que o próprio Deus imprimiu em você por meio de Jesus Cristo e permitir que essa vida gloriosa que você recebeu de Cristo Jesus e em Cristo Jesus se manifeste através de você, amando, servindo, levando uma vida que glorifica ao Senhor. Amados, quando nós entendemos de fato quem nós somos, a nossa caminhada fica mais leve. Nós conseguimos servir aos outros sem querer nada em troca. Nós não servimos para ter algo em troca, para receber algo em troca. Servimos porque sabemos quem somos. Somos filhos de Deus. E como escreveu o apóstolo Paulo, sejam imitadores de Cristo. É assim que precisamos viver e nós já recebemos capacidade para isso. Porque a capacidade vem do Espírito Santo que em nós habita. O Senhor já nos deu uma natureza nova, santa e justa, compatível com a natureza de Deus, para que o Senhor pudesse vir habitar em nós. E por meio do seu Espírito, nós podemos colocar em prática a vida que Cristo Jesus conquistou para nós. Eu encorajo você a receber plenamente a sua identidade de filho de Deus, de filha de Deus, e a permitir que a vida de Cristo flua em você. E então você servirá, amará, deixará fluir de você rios de água viva, que invadirá as pessoas ao seu redor. Rios de água viva que as pessoas beberão dessa fonte que flui de você. Eu encorajo você a viver assim, a se render ao Senhor, a depender do Senhor, a confiar no Senhor. E como disse o Senhor Jesus, nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Nós colocamos a nossa vida cristã em prática, em humildade, em rendição, e eu encorajo você a viver assim, em completa rendição ao Senhor, em humildade, sempre com o coração dependente de Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor nos adotou como seus filhos em Cristo Jesus. Obrigada porque o Senhor imprimiu a identidade de filhos em nós. Muito obrigada, Pai. Obrigada porque agora nós podemos viver, podemos amar, podemos servir, podemos manifestar a sua vida por seu intermédio. O Senhor nos capacita para isso. O Senhor derramou da sua própria vida, do seu próprio Espírito, para que seja possível nós vivermos uma vida que glorifique ao Senhor. Obrigada por isso, Pai. Eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós, com um coração rendido, possamos depender do Senhor dia após dia, em cada detalhe da nossa vida, que nós possamos servir os nossos irmãos, que nós possamos amar os nossos irmãos, assim como o Senhor, que nós possamos nos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Ah, Pai, que o nosso coração seja um coração sempre de rendição, como está escrito em Filipenses, que do mesmo jeito que Cristo Jesus, da mesma maneira que Cristo Jesus, nós possamos nos render a Ti, nos esvaziar de nós mesmos, permitindo que o Senhor flua em nós e através de nós. Só assim a nossa vida glorificará o Senhor, Pai. Que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos no Senhor, ensinados pelo Senhor. Nos ajuda, Pai, a colocarmos essa vida de rendição em prática. Nos ajuda a colocar essa vida de amor, que serve por amor e não por querer algo em troca. Nos ajuda a colocar essa vida em prática, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.